Fala, meus amigos, uma boa noite aí para todos vocês, sejam bem-vindos ao canal Diário de Azulino. O Bruno Moura falando um pouco aqui sobre a contratação do Felipe Ximenes pela equipe do CSA. Temos agora um novo executivo de futebol confirmado hoje de manhã. Eu vou falar um pouco da importância do trabalho dele para a sequência da temporada do CSA, certo? Já se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, dá essa forcinha. Estamos chegando aí nos 2.000 inscritos aqui no YouTube. Precisamos voltar aí com esse engajamento que estava muito bom antes de eu dar uma paradinha, né, esse ano. Mas estou voltando aqui, né, eu conto com a força de vocês aí, deixando o like, se inscrevendo aqui no canal para a gente voltar a ficar em alta aqui no YouTube. Beleza, amigos? Vamos lá, vamos falar um pouco aí sobre o Felipe Ximenes, né, que chega para ocupar o cargo que estava sendo ocupado pelo Ítalo Rodrigues desde o ano passado. O Ítalo foi quem participou da montagem desse elenco e o Felipe Ximenes chega aí agora depois da demissão do Ítalo Rodrigues, né? Ele era um contato antigo do atual presidente Omar Coelho e chega aí com a confiança e também com respaldo, com história e com bons trabalhos aí no currículo, certo? Qual é a importância de um executivo de futebol? Muita gente pensa que é só contratar jogador. Apesar de ser uma das principais atribuições, não é a única. Ele trabalha também no dia a dia do clube para fazer as cobranças necessárias ao elenco, as cobranças necessárias à comissão técnica, ao departamento médico, à fisioterapia, à preparação física, tudo isso. Fazer meio que esse intermédio, né? Entender o que é que está acontecendo tecnicamente, aonde está pecando e tal. E aí, por exemplo, cobrar o treinador no momento em que ele perceber que o treinador está meio perdidão, tá ligado? Cobrar alguns jogadores quando vê que alguém tá meio que deixando de se dedicar, fazer também exigências aí, talvez até a diretoria também, né? Fazer esse intermédio. Às vezes os jogadores estão insatisfeitos com alguma situação e ele faz esse intermédio também aí. O executivo de futebol tem muito mais atribuições do que apenas contratar. E agora eu acho que por ele ter esse respaldo e esse bom histórico, ele vai chegar agora também com força, com imponência para poder cobrar o treinador, que muita gente vem reclamando também do trabalho do Moza, e eu assumo também que ele tem alguns erros aí nessa sequência. Não é o principal culpado, né? Então não adianta querer tirar o Moza para trazer outro cara, porque o Moza já tira bastante aí dos times que o CSA tinha, que eram times de zona de rebaixamento, eram times que estavam lá embaixo, eram times que não tinham poder de reação, e aí eu chegava o Moza e ele conseguia tirar leite de pedra, conseguia transformar da água para o vinho e o time crescia muito em rendimento, certo? Então o Moza eu acho que não é o principal culpado aí desse momento da equipe do CSA, certo? Então, mesmo assim, eu acho que ele precisa ser cobrado em alguns setores e o Felipe Ximenes vai fazer esse papel, né, de cobrar, né? Assim como vai fazer com os jogadores, né? Jogadores que a galera fala, tá fazendo corpo mole e tal, tá mal tecnicamente, tá mal fisicamente e tal. Ele vai fazer essas cobranças pontuais, ele vai entender quais são os pontos negativos, os positivos do time e vai fazer essa avaliação, né? Muita gente dizendo, não pode contratar agora, então pra que trazer um executivo caro? Felipe Ximenes não é barato, né? Mas, bicho, ele chega no CSA agora. No meio de maio, ele vai ter o restante desse mês, vai ter junho inteiro, e quando chegar julho, se não me engano, daqui a uns 2 meses que reabre a janela de transferência, ele já vai ter a leitura completa do time, já vai entender como todos os jogadores estão se comportando, aonde são os pontos mais fortes do CSA e aonde são os pontos fracos que o CSA vai precisar buscar reforços e melhorias, certo? Então, ele tem aí um vasto tempo para tentar agora apagar o incêndio primeiramente, né, para tentar retomar a confiança da equipe e que o time volte a pontuar, volte a subir na tabela. Isso vai ser muito importante, né? Então, ele vai tentar esse impacto inicial com esse time que a gente tem e na sequência do trabalho ele vai fazer essa avaliação dos pontos onde se precisa melhoria. Então, eu acho importante sim essa chegada dele agora. Se não fosse isso, né, velho? Se fosse só chegar e trazer um monte de peça, um monte de jogador, né? Ele não seria contratado agora, né? O CSA contrataria daqui a 2 meses apenas. Abriu a janela, contrata o cara, ele vai trazer um monte de jogador e a gente vai mexer. Mas não é assim que se faz futebol. Se faz analisando, observando os pontos fracos do time, aonde o time está pecando mais, aonde precisa se reforçar melhor e também
entender o que é que o Mozart quer, qual é o estilo de jogador que ele quer, para poder não chegar e trazer um jogador que não se encaixe nas características de jogo que o nosso time tem, certo? Então ele precisa também entender isso, e eu acho que esse contato agora, esse tempo que ele chega agora no time, vai ser essencial para ele entender como é que o time funciona e aonde é que vai precisar atuar, até onde o time está disposto a investir, né? Até onde também ele vai conseguir dar uma enxugada na folha salarial do CSA, que já não é barata, certo? Então não é contratar 5, 6 jogadores, né? Senão o time do CSA começa a gastar muita grana, né? Então vai precisar também dar uma enxugada na folha salarial aí, certo? Para poder abrir espaço para mais jogadores, né? Então eu acho que o trabalho dele vai ser essencial nesse ponto, certo? Uma questão também aí é que o CSA já tem apalavrado o Everton Silva, o lateral direito que terminou a temporada passada aqui no CSA, né? Ele não encheu os olhos do torcedor, ele estava muito aqui no CSA, dividindo posição ali com o Cristóvão perdeu muito espaço na reta final por conta daquele jogo contra o Operário, e o Everton Silva assumiu a posição, mas ele não é um cara que vai chegar aqui para corrigir o nosso problema na lateral direita. Mas talvez ele chegue para reforçar aí esse elenco, né? E para meio que, sei lá, dar espaço aí para o Lucas Marques jogar mais na ponta, né? Para incrementar aí esse elenco para que o Lucas Marques possa ter espaço na ponta, sei lá. Talvez isso aí, mas isso daí só lá para julho, certo? O Everton Silva, ele vem para o CSA agora e ele treina com o time, certo? Então talvez isso daí seja até para garantir um reforço na sequência, lá na reta final, mas a gente fica aí ainda nessa ideia de que eu acho que essa contratação, por ter sido encaminhada hoje também, não é uma indicação do Felipe Ximenes. Ele não conhece o time, eu acho, ele não conhece as exigências do treinador. Talvez seja até uma tentativa aí da diretoria de trazer mais uma peça, né? Mas vamos ver como é que segue isso aí. Não acho que seja indicação do Felipe Ximenes agora, mas que o time do CSA, ele vai trabalhar agora com um novo profissional no departamento de futebol, e a gente espera que ele consiga dar esse impacto inicial, né? Retomar a confiança dos caras para que eles possam voltar a jogar bem, né? Voltar a jogar com confiança, né? Começar a ganhar mais jogos. Isso vai ser importante. Mas também que para a reta final do campeonato, lá a partir de julho, o time contrate bem, né? Atue bem no mercado e o CSA desenrole aí o restante da temporada. Beleza, amigos? Então, queria trazer essa informação aí para vocês. E amanhã a gente faz um vídeo também falando sobre a escalação ideal da equipe do CSA. Eu fiz uma votação lá no nosso Instagram, né? Então tenho alguns nomes aí, algumas coisas interessantes aí, opiniões da torcida legais pra gente debater amanhã, beleza? Amanhã eu trago esse outro vídeo aí, tá? Um abraço, galera. Muito obrigado a todos vocês pela presença aqui no canal. Tamo junto. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like, viu, galera? Valeu, gente. Tamo junto e até a próxima. Falou!